Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de review da Bíblia com comentários, de Antônio Gilberto, uma publicação da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor Antônio Gilberto foi um grande homem de Deus, pastor lá das Assembleias de Deus, Ele foi por muitos anos o consultor teológico da CPAD, deixou um legado aí muito bonito, nas Assembleias de Deus, e também para a teologia pentecostal, arminiana e pentecostal, vamos dizer assim, E a CPAD resolveu pegar aí os estudos, comentários, anotações do pastor Antônio Gilberto, transformar esse conteúdo em estudos para uma Bíblia. Então, um trabalho muito legal aí da CPAD. Olha só, eu tenho aqui essa Bíblia, que é um lançamento aí da CPAD na cor preta. Isso aqui foi um presente que nós recebemos de vários inscritos aqui do canal. Eu quero agradecer a cada um deles, Não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pelo presente, Eu fiquei muito contente, muito feliz, A gente fez, na verdade, um sorteio, de um livro, E aí, o pessoal que participou desse sorteio aí, eles contribuíram aí para a gente estar adquirindo essa Bíblia. Então foi um presente que a gente recebeu. Eu tenho aqui na cor preta, mas vocês encontram também, acho que capa azul ou vinho, Essas 3 capas. É uma Bíblia tamanho média, tá? Não é grande, também não é pequena, é tamanho média. Deixa eu pegar a minha régua para fazer a medição para vocês. Ela tem exatamente 21 centímetros por 13,5, tá? É uma Bíblia grossa. Deixa eu ver aqui de grossura, ela tem 5 centímetros praticamente, Então, acabou que, como é uma Bíblia que tem muito conteúdo, eu acho que ela ficaria melhor num tamanho grande, ficaria melhor organizada. Então é o único porém que eu tenho dessa Bíblia, A capa é uma capa de imitação de couro, Aquela capa PU. Olha só, as letras em baixo relevo, hot stamp dourado, tá? Uma capa uma capa tradicional, A folha, o material da folha não é um material ruim, é aquela folha já que a gente está acostumado nas Bíblias. A encadernação é uma boa encadernação, olha só. A gente tem aqui o detalhe, tem um fitilho de marcação de página, olha só o detalhe da lombada, a borda dourada das páginas. E a questão da encadernação interna e diagramação, aí eu achei que pelo fato de ser uma Bíblia tamanho média, e é uma Bíblia com muito conteúdo, ficou um pouco apertado, olha só. A parte central aqui das páginas, tá vendo? Ficou um pouquinho apertada. A letra é uma letra de pequena a médio, tá? Não é uma letra grande. Mas o conteúdo, pessoal, que é o mais importante, vale muito a pena. Nós vamos estar analisando o conteúdo dela agora, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Nossos canais parceiros estão na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, abençoar o nosso canal, aí na descrição do vídeo tem todos os meios para você estar nos abençoando, tá bom? Então vamos lá. Bíblia com comentário de Antônio Gilberto, que tem a primeira folha de rosto, depois uma segunda folha de rosto, a primeira edição, CPAD 2021. A gente tem a ficha catalográfica. Então aqui tem todas as informações, a tiragem, quantidade de Bíblias. Essa Bíblia foi impressa na gráfica da Geográfica, lá em Santo André, E aqui a gente tem um sumário. O sumário não vai trazer... aqui você não vai encontrar os recursos que nós encontramos, as notas ou os estudos ao longo do texto bíblico. Tem um prefácio à edição brasileira, tradução Almeida, Revista e Corrigida, Antigo Testamento, Novo Testamento. E depois a gente tem um sumário do conteúdo final, tá? Porque ela tem estudos ao final, aí a gente tem aqui no sumário. Então, olha só, tem um estudo sobre exegese bíblica, preparo de estudos bíblicos e mensagens, pontos difíceis da Bíblia, calendários da era cristã. Olha a quantidade, eu não vou ler tudo. Tem muita coisa legal. Tem uma introdução à teologia sistemática, doutrina da predestinação,
um estudo da doutrina da fé, o resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus, tem uma concordância bíblica. É uma Bíblia com muitos estudos, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho deles agora. Que a gente tem um prefácio à edição brasileira, em seguida um prefácio à tradução de Almeida Revista e Corrigida, 4ª edição, Barueri, 2009, que é a tradução dessa Bíblia, Almeida Revista e Corrigida. E aí nós já entramos ao conteúdo da Bíblia, né? A diagramação padrão das páginas, ela segue 3 cores. Então a gente tem o branco da página, o preto das letras e a gente tem uma cor meio alaranjada, né? Nos subtítulos, no número do capítulo, na síntese de cada livro. Não é uma introdução a cada livro, é uma síntese que traz informações aí que você precisa saber sobre o livro. E os estudos ao longo do texto. Por quê? Porque, como vocês já perceberam, ela não tem notas de rodapé com estudos. Mas ao longo do texto nós encontramos estudos. Por exemplo, aqui o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Temos uma síntese que traz título, autor, esfera de ação, divisão do livro. Tá? São alguns poucos temas para você já saber o que o livro vai trabalhar. E depois a gente tem o texto bíblico em 2 colunas, é verso embaixo de verso. Mas olha só, junto com o texto a gente vai ter algumas rápidas anotações, contendo alguns esboços, né, que foram feitos pelo pastor Antônio Gilberto. A gente tem esses quadros aqui, olha só que quadro interessante, trazendo um estudo completo sobre um determinado tema, como por exemplo, único e verdadeiro Deus, sempre baseado em alguma passagem bíblica próxima ao texto trabalhado. E também, olha só, eu virei a página, a gente tem alguns comentários também sobre determinadas passagens que estão dentro deste quadro. Atos divinos na criação, Gênesis 1, versículo 1. Olha só que interessante. E aí a gente volta no texto bíblico abaixo, tá? Então, às vezes, é uma Bíblia que às vezes você fica um pouco perdido por conta dessa quantidade de estudos. Então, é uma Bíblia que você precisa ter uma certa atenção para você não perder o foco da leitura, porque ela tem os estudos junto ao texto. Mas isso é uma característica dela, que a gente tem um outro estudo, a Oficina de Deus. São estudos muito bem elaborados, bem esboçados, tá? Olha só, pequenas notas, movimento do Espírito Santo. Então, uma Bíblia muito legal, tem muito conteúdo, tem muito estudo ao longo do texto. Ela não tem notas de rodapé como as Bíblias tradicionais de estudo, mas você encontra muito estudo, muita informação e estudos de boa qualidade, tá? Então a gente vai seguindo em frente, olha só. Aqui está o texto bíblico e tudo isso aqui é estudo, tá? Tudo isso aqui é estudo e tem muito estudo. Olha só, o homem à luz da antropologia bíblica. São estudos teológicos. Olha só, o sábado como dia de descanso. Isso aqui tudo é estudo e o texto bíblico está aqui. Lembrando que a gente está ainda em Gênesis 2. Olha só, outro estudo, a alma na antropologia bíblica. Esses estudos não tem um índice específico para eles. Eu até entendo, porque é muito conteúdo, tem muito estudo. E aqui nós chegamos em Gênesis 3, né? Como eu disse para vocês, a tradução Almeida Revista e Corrigida, verso embaixo de verso. Abaixo do texto bíblico temos referências cruzadas que ela tem. E o número do verso está num tamanho muito legal. Olha só, um tamanho que dá para enxergar a beleza. Aqui também a gente tem, na pontinha da página, nome do livro e número do capítulo. Isso aqui facilita muito na hora da procura, tá? Então, a diagramação em si é uma diagramação legal. Eu não encontrei problemas, tá? O que o pessoal criticou muito foi a questão do espaçamento central, mas é porque ela é tamanho média, tá? Não é uma Bíblia tamanho grande. Olha só, um estudo aqui de Enoque. Homens e mulheres de Deus que foram únicos na Bíblia. Então há um só Noé, um só Abraão, um só Isaac, um só Jacó, com as referências bíblicas. Os filhos de Deus, então aqui está trabalhando um estudo lá de Gênesis 6, 2, né, quando a Bíblia diz, né, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram formosos e tornaram para si homens de todas as que escolheram. Tem um estudo aqui falando, né, sobre isso, se era filho, se era anjo, se era os descendentes de Sete. Bom, dando continuidade aqui, nós chegamos ao livro de Êxodo, né? Lembrando que todos os livros possuem essa síntese. Então, de Gênesis a Apocalipse, cada livro da Bíblia, os 66 livros, possui essa síntese,
tá? Então traz o título, autor, esfera em ação e uma divisão, resumão aqui do livro, né? Então a diagramação segue a mesma, e o mais interessante é que nós encontramos muitos estudos ao longo dos livros, né? O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Gente, eu vou mostrar um pouquinho como cada sermão desse trabalha, né? É como se fosse um sermão. Então tem uma introdução, tem uma introdução ao livro, está sendo trabalhado o assunto. Tem aqui um desenvolvimento em pontos, né? Então 2 pontos e a conclusão. Então é muito interessante esses estudos, né, baseados em sermões, porque ajuda muito para a gente entender e compreender de uma forma aplicável, contextualmente falando, né, a passagem bíblica. Aqui tem o papel da mãe cristã, né, baseada na mãe de Moisés, a Joquebede, né. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de outras mães também. Então olha só, em Êxodo 3, né, Moisés, o líder chamado por Deus. Olha só a quantidade de estudos, né? Funciona da mesma coisa, baseado em Êxodo 3, 1 ao 10, introdução, o preparo de Moisés, Êxodo 3, 1, né? Aí tem aqui o preparo de Moisés no lar, o preparo de Moisés no deserto, a sarça ardente, né, já no ponto 2, a chamada de Moisés, a sarça ardente, o método da chamada divina, o conteúdo da chamada divina. 3. A resposta de Moisés. 4. Lições da chamada de Moisés. Ser paciente na preparação para o trabalho do Senhor. 2. Aproveitar o tempo e as oportunidades que Deus dá. 3. Atender logo ao chamado divino. 4. Confiar na providência divina. E a conclusão. Então são estudos bem importantes para nos ajudar no entendimento e na compreensão do texto bíblico. Por isso que é uma Bíblia que eu gostei demais do conteúdo. Você vai ter muito estudo ao longo dos livros, ao longo dos capítulos, tá? Então a CPAD reuniu todo esse material, todos esses estudos do pastor Antônio Gilberto, aliados ao texto bíblico. Então olha só, o tema Jeová no Antigo Testamento corresponde a Jesus no Novo. Aí tem aqui um paralelo do Antigo com o Novo. Olha só, mais um... É um sermão em forma de estudo, né? As pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Então, tem introdução, tem aqui os temas. A gente tem também, olha só, um comentário, né? Pecado de fazer contrapropostas a Deus. Então aqui tem exemplos bíblicos, mas a base sempre é um texto do livro que está presente esse estudo. Eu endurecerei o seu coração. Êxodo 4, 21. O receio de Moisés e suas desculpas. 4 pontos o estudo. Então, gente, tem muita coisa legal, muita coisa bacana para você se aprofundar, para você usar essa Bíblia como uma Bíblia aí, para você ter estudos como base para a preparação de uma pregação, de um estudo, de uma lição, porque são estudos assim que eu não vi problemas de serem talvez técnicos, muito assim acadêmicos, são bem práticos, tá bom? Então aqui a gente está em Êxodo ainda, olha só, a quantidade de coisas que tem aqui no livro de Êxodo. Em alguns livros da Bíblia a gente não vai encontrar tantos estudos assim, né? Mas a gente encontra ainda, olha só. 2 Reis, capítulo 14, o perigo das doenças, tem um estudo aqui muito legal, né? Olha só, saúde e prevenção, equilíbrio emocional, espiritual. Aqui a gente tem inovações na doutrina, com base em 2 Reis 16, 1 ao 20, e 2 Crônicas 28, 1 ao 27. Elementos inovadores, Acas e Urias, um rei e um sacerdote. Introdução, traz o conteúdo, né? Então é muito interessante, olha só, doutrinas falsas. Então tem aqui algumas correntes teológicas que o Antônio Gilberto considera como falsas. Gente, é muita coisa. Se eu fosse fazer um review mostrando tudo, eu acho que esse review ficaria com mais de 1 hora, né? Então a gente vai tentar condensar aqui para trazer o conteúdo para vocês conseguirem tirar suas dúvidas e também visualizarem os diversos estudos. Olha só, 2 Reis 22, Josias e o seu apego à palavra de Deus, baseado naquela passagem de 2 Reis 23, né?
Olha só, eu já preguei essa passagem, né? Josias o Reformador. Eu já preguei essa passagem umas 2 vezes. E esse estudo aqui em si, ele segue pontos muito importantes, né? Para a gente estar aplicando também em nossos dias. Então, tem muito conteúdo aqui para você estar estudando. Chegamos aqui no livro de Salmos, a síntese do livro. Tem interessante que, olha só, a gente tem também esse recurso aqui, tópicos para estudo e mensagem. Traz aqui um esboço para você estar preparando o seu estudo, a sua mensagem. Você encontra esse recurso também ao longo do texto. Além dessas pequenas observações no quadro laranjado, né, como a gente já mostrou, a gente tem aqui um esboço maior, né, com anotações. Olha só, aqui só tem o texto, né? Então, olha, essa página é interessante a gente mostrar. Texto bíblico, olha só, bonitinho. Texto em 2 colunas, verso abaixo de verso. Né, o número aqui do capítulo de uma cor diferente, subtítulo também, o número de versículo num tamanho bom. Abaixo do texto bíblico tem essa linha aqui na cor laranjada e tem as referências cruzadas, ou informações da tradução. Né? Isso é muito bom também. Olha só, aqui tem mais um daqueles estudos bem completos, né? Então, gente, é muito conteúdo, né? E não dá para falar assim, é uma Bíblia ruim. Não é, uma Bíblia excelente, maravilhosa, com estudos dentro da visão do pastor Antônio Gilberto, que foi um pastor pentecostal arminiano, né? Então, os estudos estarão mais ou menos dentro dessa linha, tá? Lembrando a vocês. Chega aqui no livro de Abacuque, a síntese do livro, né? Olha só em Abacuque capítulo 1, olha só, tem 5 quadros de observação, olha só. Quando a igreja necessita de avivamento, quando nela prevalece o desinteresse pela casa de Deus, a perda de cultos pelo crente, a insensibilidade, a calmaria, a conformação, a sonolência, a hibernação, a atitude de defesa somente, a globalização espiritual, quando nela não ocorrem milagres de Deus. Interessante, né? E aqui tem um estudo, o avivamento e os seus elementos, né? Então aqui é baseado em Abacuque 3, introdução, ambiente do avivamento, oração profunda, palavra de Deus, louvor do Espírito, temor de Deus, renovação espiritual. Aqui observa, olha só, a diagramação ficou tão apertadinha, né? Olha só, aqui a gente percebe que traz um pouco de confusão na hora de fazer a leitura, porque eles condensaram tanto material e às vezes fica um pouco confuso mesmo, olha só. Então aqui a gente percebe isso. Ela seria mais interessante num tamanho grande. A CPAD pode corrigir isso nas próximas tiragens. Colocando num tamanho grande, dá para melhorar essa questão da diagramação. No caso aqui, a questão da impressão, nesse caso. Tá? A impressão, olha só, ficou bem confusa. Vamos continuar aqui, olha só. Eu falei sobre o ambiente do avivamento, fatos do avivamento, que Deus fez ontem e pode fazer hoje. Santidade, glória divina manifesta, louvor celestial, né? Olha só, estudo muito completo. Aqui, olha só, ficou tão confuso que o subtítulo ficou em cima praticamente do texto. Então, por isso que eu estou falando. Tamanho grande, ficaria perfeito isso. Tamanho médio, teve que condensar tanto, olha só. Acabou saindo em cima o subtítulo em cima. Igual aqui, por exemplo, o subtítulo saiu em cima da linha aqui divisória, né? Então, aqui vai encerrando a continuação do avivamento, humilhação do povo de Deus, fé inabalável em Deus, a força do Senhor e a conclusão. O estudo é maravilhoso, tá? Então, vamos pular lá para o Novo Testamento. Então, aqui a gente tem Malaquias. Vamos chegar aqui em Malaquias, olha só. Muitos estudos, o divórcio à luz da Bíblia. Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento vai seguir da mesma forma, porém o Novo Testamento possui um maior número ainda de estudos, que é uma coisa natural, né? Então, olha só, nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, um estudo bem completo. Tá aqui o texto bíblico, lembrando que a gente foca primeiro no texto, e aí os estudos estão aqui para nos auxiliar, né? Olha a quantidade, eu estou em Mateus 3, aqui tem um outro... o primogênito da Bíblia, aplicação ao Senhor Jesus, os magos e o Natal de Jesus, sempre baseado numa passagem do livro onde está presente o estudo, né? Então olha que interessante, né? Aqui está Mateus 3, aí tem 2 páginas com estudos e aí chega a continuação do texto. Então muitas das vezes você tem várias páginas com estudos. João Batista, o avivamento na vida do pregador, um estudo muito bom, né? Falando um pouquinho de João Batista, né?
Então, fazendo essa aplicação para os pregadores dos dias atuais, né? Então, excelente, excelente. É uma Bíblia bem completa, é uma Bíblia teológica também, mas é uma Bíblia assim com um viés bem pastoral, né? Já que o pastor Antônio Gilberto foi um grande pastor, né? Então aqui tem, por exemplo, a leitura e o estudo da Bíblia, né? Que um estudo bem interessante, né? Leia a Bíblia conhecendo o seu autor, leia a Bíblia diariamente, leia a Bíblia com a atitude correta. Tem sempre referências bíblicas, né? Um comentário com base no Sermão do Monte, o preparo de um líder. Olha só que interessante, a humildade, a mansidão, a sede espiritual, corações limpos, os pacificadores, as provas e tribulações da vida. Tudo isso junto aqui é o texto bíblico, né? Olha aqui a questão da diagramação, da impressão, né? Eles colocaram aqui o conteúdo, mas aí como o espaço era pequeno, tiveram que condensar. Então CPAD, tamanho grande na próxima tiragem, vai corrigir esse problema, né? Só que fizeram um tamanho médio e já são mais de 20 mil bíblias aí que foram impressas só nessa cor preta. Então a gente vai ter várias bíblias assim. É o único porém dessa bíblia, é a única coisa que eu vi assim de ruim, tá? No mais, o conteúdo é muito bom. Prioridades da vida, outro estudo. Então tem muita coisa, né, pessoal? Olha só. A gente chega aqui em Mateus capítulo 16, tem aqui o que é realmente seguir a Cristo. Olha que estudo bem dividido. Gente, você pode pegar esse estudo e preparar uma lição para dar na sua igreja, uma pregação, tá? Claro que você não vai copiar tudo, fazer tintim por tintim aqui, mas é uma base para você seguir e pregar e fazer na sua igreja, né? A libertação de um jovem galileu. Então aqui tem os tópicos, né? Um sermão. Olha só, a igreja disciplina. É muito conteúdo. Muito conteúdo, Mateus 24, a realidade do crente, a parábola das 10 virgens, né? Então é muita coisa boa, né? Como vocês já perceberam. Olha só, a parábola dos talentos. Isso aqui tudo ainda é ao longo do texto, tá? Do texto bíblico, do texto sagrado. A libertação de uma menina Ciro-fenícia, já estou em Marcos, né? Olha a quantidade de estudos, a multiplicação dos pães, um estudo muito completo feito pelo pastor Antônio Gilberto. Então a CPAD caprichou, pegou muito conteúdo, né? Vamos um pouquinho mais lá para frente, vamos aqui para o Evangelho de João, né? Inclusive eu estou fazendo a leitura. Tem um estudo, olha só, você encontra ao longo do texto bíblico estudos apologéticos também, né? Eu já vi aqui sobre o mormonismo e tem aqui, olha só, um estudo muito completo sobre o espiritismo, tá? Tem sobre o mormonismo, sobre seitas, heresias, vocês encontram também ao longo do texto bíblico, ao longo da sua leitura aqui. Como não tem um índice, né, para mostrar tudo, então você vai descobrindo através da leitura. Tem muita coisa. Jesus nos ama como somos, espiritualmente diferente uns dos outros, né? Muito interessante. A ação do Espírito Santo na igreja. É uma visão pentecostal, uma visão continuista, né? Essa Bíblia é continuista, é pentecostal. A pesca milagrosa, João capítulo 20. Aí nós entramos em Atos, né? Vamos ver aqui na parte de Atos capítulo 2. Olha só, tem muita coisa também, né? Tem um estudo aqui sobre o avivamento e a obra missionária. O modelo do verdadeiro Pentecostes. Um estudo muito bom também. Muito bom e grande. 1, 2, 3... 4 páginas e meia de estudo, trazendo o verdadeiro Pentecostes, com tópicos, várias passagens bíblicas, né? E essa importância do derramamento do Espírito Santo, né? E aqui tem um estudo, derramamento do Espírito Santo prometido, tudo em Atos 2, pessoal. Então, olha só, falando sobre a promessa do Pentecostes, inclusive continua nos nossos dias atuais, olha só. Tem um estudo Pentecostes para o futuro e para hoje, como é uma Bíblia de orientação pentecostal. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Outro comentário, o decreto de Deus. Tem aqui um interessante estudo, né, sobre os decretos de Deus, a igreja e suas ordenanças. Lembrando que é uma Bíblia que segue a linha arminiana. O valor da doutrina 2. Então tem um estudo anterior, né, falando sobre o valor da doutrina, se não me engano, lá em Mateus. Olha o tamanho desse estudo. 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas... 6 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 9 páginas, 9 páginas e meia de estudo, pessoal. É muita coisa, né?
Então por isso que é uma Bíblia bem volumosa. O avivamento contínuo na igreja. Eu estou mostrando, fazendo um panorama da Bíblia para vocês, porque tem muita coisa, compensa, tá? Muita gente reclamou, é uma Bíblia cara, R$250, dá uma pesquisada aí na internet, vocês encontram um preço mais acessível, tá? Essa aqui eu comprei por R$149, se eu não me engano. Eu comprei assim, né? Eu fui presenteado, né? Pessoal que me abençoou. Aqui a gente chega em Romanos. Romanos também tem bastante estudos, né? Então olha só, estou passando aqui, mostrando mais ou menos para vocês. A predestinação fatalista é uma falsa doutrina, então é uma Bíblia que segue a linha arminiana, tem bons estudos aqui sobre o pensamento arminiano. Crer com a mente, não com o coração, estudo aqui interessante. A aquisição do poder, muito bom também. Então tem muita coisa, tá? Vamos pular aqui mais. A importância da Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Os dons espirituais, está aqui também, os dons do Espírito Santo. Lembrando que é uma Bíblia que segue pensamento pentecostal, pensamento continuista, a manifestação do Espírito Santo. Então não tem cessacionismo aqui, segue uma linha continuista, né? O ministério do Espírito Santo, isso aqui só em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, 16, a ressurreição de Cristo. Olha tanto de estudo, gente, muito bacana. Vamos lá para o livro de Efésios, que tem um estudo muito bom também, Efésios 4, né? A igreja, sua missão e destino, a mansidão, fruto da submissão. Efésios 2 também tem um estudo, a doutrina da salvação. Esse estudo que eu queria mostrar para vocês, baseado em Efésios 2, e tem a predestinação dos salvos. Esses dois estudos aqui são muito fortes na questão da ordem da salvação e também dentro da visão arminiana, tá? São estudos muito importantes. Então, uma Bíblia teológica, doutrinária, pastoral, uma Bíblia de aplicação também, uma Bíblia bem geral mesmo, mas com uma teologia definida na visão arminiana e pentecostal, né? Efésios, só em Efésios, eu estou em Efésios 5, olha o tamanho desse estudo aqui, Efésios 6. Só em Efésios 6 a gente encontra o fruto do Espírito produzido pelo crente, renovação espiritual do crente. Tudo isso aqui é estudo, pessoal, olha, quantidade, uma sequência de estudos, só em Efésios 5 e 6. O tamanho desse estudo. Esse estudo aqui é sobre a Bíblia e o casamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Praticamente, ainda tem aqui crente e o lar, e aí nós chegamos em Filipenses, tá? Deixa eu passar aqui para 1 e 2 Tessalonicenses, porque o que acontece? Então a gente me perguntou, qual é a visão escatológica dessa Bíblia? O Espírito Santo é a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Ele segue uma linha pré-milenista dispensacionalista, tá? Então é a linha de pensamento das Assembleias de Deus mesmo, né? Olha só, que a triunidade do homem, corpo, alma e espírito, ele crê sim numa tricotomia, eu também sigo essa linha, né? A área de santificação do crente, o anticristo e o seu domínio, tudo isso em 2 Tessalonicenses, foca muito na questão escatológica. Lembra que eu falei que tem estudos apologéticos? Então aqui a gente tem o adventismo, tá? Que é um estudo apologético, a gente viu do espiritismo. Heresias, seitas e doutrinas falsas, outro estudo, o Ministério da Fé. Então, é uma Bíblia que tem estudos em todas as áreas, pessoal, todas as áreas teológicas, tá bom? Vamos caminhando aqui mais para o final. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês. Vamos aqui em Hebreus, né, um livro que eu gosto muito também. Hebreus tem muito conteúdo. 1 Timóteo, perigos para o obreiro, né, a gente já viu. Características dos bons obreiros, tem um estudo. O bom obreiro como um bom ministro, um estudo muito completo, um sermão. Liderança cristã, tem esse tópico aqui. Sempre os tópicos e os estudos vão estar dentro desses quadros, tá? Seja um esboço, apenas uma anotação, um estudo completo como esse. Os falsificadores da palavra. Eita, isso é forte, hein? Bom, então vamos chegar aqui em Filemon, o ensino bíblico sobre o perdão. Hebreus, tem aqui a síntese. O ministério profético do Antigo e Novo Testamento, um paralelo, né, gente? Muito top mesmo. Outro estudo apologético, os testemunhas de Jeová. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Tem estudos no lado da apologética, cristologia, eclesiologia, liderança cristã, teologia do Antigo e Novo Testamento, soteriologia, escatologia, sabe? Tem muita coisa importante, é uma Bíblia muito contextual,
tem muita coisa para você estar estudando, tá bom? Então eu assim indico demais essa Bíblia e eu assim coloco ela já no top 10 das Bíblias de estudo por conta dessa quantidade de recursos, tá? Que ela tem. Tem muito recurso e estudos bons. Eu estive lendo muita coisa nessa Bíblia nos últimos dias e eu gostei demais da qualidade dos estudos, né? Estudos que se aprofundam e ainda são estudos que não são assim tão técnicos. Eu disse para vocês que tinha aqui também do mormonismo, achei, 2 Pedro 3. Traz olha só, é um estudo completo sobre o mormonismo. Então é uma Bíblia geralzona, tá? Geralzona mesmo. Bom, vamos chegar aqui em Apocalipse. Apocalipse também tem muitos estudos. Primeira fase da grande tribulação. Então essa parte de Apocalipse, gente, ele se aprofunda muito, né? O pastor Antônio Gilberto escreveu várias obras aí sobre escatologia, né? Então eles pegaram todos os seus escritos e condensaram numa Bíblia de estudo, seja livros, comentários, esboços, sermões, lições, escola bíblica dominical. Então tá tudo aqui condensado, ficou muito bom o trabalho. Babilônia religiosa, Babilônia comercial, tem um estudo aqui sobre o milênio, muito importante, né? A visão pré-milenista que ele vai trabalhar. E aí nós encerramos Apocalipse 22, ainda tem um sumário geral dos eventos escatológicos, um resumo, tá? Muito importante da visão. E aí nós chegamos ao final. Então aqui a gente tem um conteúdo, muita coisa. E ainda temos muita coisa no final. Por quê? Porque eles colocaram estudos assim bem específicos no final. Então tem um estudo sobre exegese bíblica, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar um por um, que eu vou mostrar todos para vocês. Um estudo assim muito prático sobre exegese. Um estudo te ensinando a preparar estudos bíblicos e mensagens, pontos difíceis da Bíblia. Então, sempre tem um sumário desse estudo e aí a gente vai trabalhando tópicos, né? Algumas dificuldades de compreensão, dificuldades cronológicas. Calendário da era cristã está aqui. Tem um estudo aqui sobre evangelização de massa, um estudo bem pastoral, bem prático, te instruindo. Fatores determinantes da obra missionária, família cristã, estudo importante, vai falar de casamento, sexualidade, sabe, postura, como deve se portar a família cristã e cada um dos membros da família. Tem aqui também um estudo sobre o jovem cristão, também um estudo muito importante, né? Principalmente as pessoas que trabalham com jovens na igreja, você jovem de igreja, é bom você estudar. Tem também sobre a mulher cristã, olha só, um estudo sobre a mulher, sobre o casal. Gente, é muito conteúdo, é muita coisa boa. Casal cristão também está aqui, né? Tem aqui também o divórcio à luz da Bíblia, está aqui. A gente tem aqui o crente e a contribuição financeira na igreja. Alô, vai falar de dízimo. E tem um outro antes aqui, que é a escola que circuncidou o mundo, tá? Estudo sobre a escola bíblica dominical. O bom obreiro do Senhor, tá aqui também o estudo. Muito bom. O bom obreiro como líder cristão, um outro estudo com tópicos. Você pode dar esses estudos na sua igreja, que são bem esboçados. Introdução à teologia sistemática dentro da visão pentecostal, dentro da visão arminiana. Então, está aqui um esboço sobre a teologia sistemática e tem um esboço, também um estudo sobre a soteriologia dentro da visão arminiana. Tá? Olha só, quantidade de páginas, ele vai trazer a ordem da salvação. A doutrina da predestinação dentro da visão arminiana está aqui. Um estudo da doutrina da fé, muito importante também. É o último estudo, né? Show. Depois a gente tem uma concordância bíblica, aquela concordância abreviada, mas com muito conteúdo, né? Acho que toda a Bíblia de estudo deveria ter. E aí ela finaliza com um resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus, já que o pastor Antônio Gilberto, ele foi pastor da Igreja Assembleia de Deus. E aí nós encerramos o conteúdo desta extraordinária Bíblia de estudo,